Bom dia, pessoal. Nossa equipe ficou responsável por apresentar o sistema digestório para vocês. Nossa equipe compreende por Paola, Pedro, Vinícius, Tássio Henrique e Wesley. A nossa apresentação será dividida em 5 etapas: a introdução, cavidade oral, esôfago e estômago, intestino grosso e delgado e órgãos associados. O sistema digestivo compreende por cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso e glândulas associadas, que são glândulas salivares, fígado e pâncreas. A digestão ela ocorre em etapas. Na boca, onde o alimento é umidificado pela saliva e triturado pelos dentes, que formam pedaços menores. Aí chegamos na segunda etapa, que é o estômago e intestino delgado. Aqui ocorre a fase de transformação em macronutrientes em componentes básicos para absorção. Aí intestino grosso, onde ocorre a absorção da água, formando semissólido, o conteúdo que não foi ingerido. A função do sistema digestório é obter moléculas necessárias para a manutenção do crescimento e as demais necessidades energéticas do organismo a partir de alimentos ingeridos. Agora começamos pela primeira parte, que é a cavidade oral. É onde começa o processo de digestão. Ela é revestida por um epitélio pavimetoso, estratificado e queratinizado ou não. O queratinizado ele encontra-se na gengiva e palato duro. Não queratinizado encontra-se no palato mole, lábio, bochecha e o assoalho da boca. Aqui encontramos a nossa primeira lâmina. Como vocês podem observar, essa lâmina ela mostra um maior aumento do lábio. Já na porção externa do lábio constitui-se a epiderme e é calcificado como epitélio pavimetoso estratificado, queratinizado, que está sobre o tecido conjuntivo. Observa-se ainda a presença de melanócitos na lâmina e queratina descanado na superfície desse epitélio. A coloração é hematoxilina e eosina. Aí vamos para a figura 3. Na figura 3, ou nessa lâmina, observa-se um corte da região externa da bochecha, a mucosa jugal. Essa mucosa ela faz parte da mucosa oral e é classificada como um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Essa mucosa é do tipo de revestimento. Ela está em uma região de pouco impacto da mastigação. Logo não observa-se a presença de queratina. Em um aumento maior, observa-se a camada desse tipo de epitélio, que é a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea, como vocês podem ver aqui, 3, 4, 5 e 6, representado por essas camadas. A língua. A língua ela divide-se em fibras musculares, que compreendem por... elas se intercruzam em 3 planos e estão agrupadas em feixes separados por um tecido conjuntivo, como vocês podem ver aqui. O tecido muscular escalar conjuntivo. Aí vemos a superfície dorsal, onde ficam localizadas as papilas linguais, e a superfície ventral. A superfície ventral ela é lisa, enquanto a superfície dorsal ela é irregular. Agora vamos falar sobre as papilas linguais, no qual já falei que se encontra-se na língua, na parte dorsal. Vamos falar da primeira papila, a papila filiforme. Ela tem um formato cônico alongado e são numerosas e estão sobre toda a superfície dorsal da língua. Tem a função mecânica de fricção. Seu epitélio de revestimento, que não contém botão administrativo, é queratinizado. Ela tem esse papel de fricção, pois, como observa-se aqui na lâmina, a língua, essa papila filiforme tem a função de sensibilidade mecânica por conta da corpúsculo de Meissner. E a coloração usada foi a hematoxilina e eosina. Encontramos aqui a papila fungiforme. Elas assemelham-se a cogumelo, tendo uma base estreita, uma porção superior mais superfície dilatada e lisa.
Aí ela contém poucos botões gustativos na sua superfície e estão regularmente distribuídos entre as papilas filiformes. E aqui vemos a lâmina, e a coloração usada foi a hematoxilina e a eosina. Aí chegamos na papila circunvalada. A papila circunvalada ela tem de 7 a 12 estruturas circulares grandes, cuja superfície achatada se estende acima das outras papilas. Elas estão distribuídas na região do V lingual, na parte posterior da língua. Aí, nessa imagem é possível visualizar a papila circunvalada como um todo. Ela observa a presença de botões gustativos e dá para observar nesse maior aumento aqui os botões gustativos, no 3. A coloração também foi hematoxilina e eosina. Aí, por fim, vamos falar dos botões gustativos que já foram tanto mencionados nessa apresentação. O botão gustativo, podemos ver a imagem histológica aqui dela, ele aqui em cima localiza-se o poro gustativo, as microvilosidades, aí células de suporte, aí tem células gustativas e células basais e eu não sei se vocês estão conseguindo ver lá embaixo, fibras nervosas aferentes. Os dentes. Os dentes em humanos, os humanos normalmente possuem 32 dentes permanentes. Aí cada dente tem uma porção que se projeta acima da gengiva, a coroa. E é uma ou mais raízes abaixo da gengiva, que unem os dentes nos alojamentos ósseos denominados alvéolos, uma para cada dente. Vale destacar também que compreende nas estruturas do dente a dentina, esmalte, polpa do dente e periodonto. Aí podemos observar um corte histológico do dente, onde essa imagem é um corte transversal de um germe do incisivo da fase da campânula. Enfim, a coloração usada é hematoxilina e eosina. E na papila dental podemos observar os vasos sanguíneos. Agora vamos para as glândulas salivares. As glândulas salivares são exócrinas que produzem saliva, fluido que tem a função digestiva, lubrificantes e protetoras. Existem 3 pares de glândulas salivares maiores: as glândulas parótidas, submandibular, submaxilar e sublingual. As mucosas, elas exibem as características de células secretoras de muco, contendo glicoproteínas importantes para a função lubrificante da saliva. A maioria dessas glicoproteínas pertence à família das mucinas, cuja estrutura contém de 70% a 80% de cadeias de carboidratos. E as serosas têm formato piramidal, com a base larga, que repousa sobre uma lâmina basal e um ápice com microvílulos pequenos e irregulares, voltado para o lúmen. Elas também exibem características de células polarizadas, secretoras de proteínas. As células, agora vamos falar sobre as glândulas sublingual. As células mucosas predominantes nessas glândulas, as células mucosas predominam nesta glândula, enquanto as células serosas apresentam-se exclusivamente constituídas de semiluas serosas na extremidade do túbulo mucoso. Aqui vemos o corte histológico da glândula sublingual e a coloração usada foi hematoxilina e eosina. Agora vamos para as nossas duas últimas estruturas, que é a glândula submandibular. Aqui vemos o corte histológico da glândula submandibular. Ela trata-se de um corte histológico da glândula salivar e maior submandibular. Ela é corada por hematoxilina e eosina. A glândula submandibular é uma glândula sublo-acinar, sendo aproximadamente 80% acinar, serosa e 20% tubular mucosa. Nota-se a presença da maior concentração de acinos serosos neste aumento, que permite uma visualização mais ampla dessa glândula. Esse corte histológico da glândula salivar maior, submandibular, e a coloração é hematoxilina e eosina. Agora vamos para a glândula parótida, e nossa última corte histológico.
Essa imagem em maior aumento é uma região da glândula salivar maior parótida. É possível notar a característica histológica dos acinos serosos, arranjos em caixas de uvas. Essas células como citoplasmas corado em rosa intenso pelo acúmulo de proteína no seu interior e os núcleos das células centralizados. O corte histológico é da glândula salivar, como já foi citado, maior parótida, e a coloração é hematoxilina e eosina. Como foi falado, podemos ver os cachos de uvas aqui. Bom, o canal alimentar ele é composto pela cavidade oral, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Ele é um tubo oco que apresenta variações em seu diâmetro, dependendo do órgão ou da estrutura. E a parede desse tubo, do tubo digestivo, ela é formada por 4 camadas distintas, que no caso é a mucosa, a submucosa, a muscular externa e a serosa. A mucosa ela é formada por um epitélio de revestimento, pela lâmina própria e pela muscular da mucosa. O epitélio ele pode ser do tipo simples ou estratificado e vai ter funções de proteção, absorção e secreção. Na proteção, no caso, ele protege o epitélio da mucosa, vai atuar como uma barreira seletivamente permeável, isolando a luz do tubo digestivo dos demais órgãos. Na absorção, ele vai absorver água, eletrólitos e nutrientes digeridos. Os produtos dessa absorção podem ir tanto para as próprias células do epitélio ou podem ser distribuídos para o tecido do corpo. E a secreção, no caso, ele vai secretar um muco que vai agir como um lubrificante, facilitando a passagem do conteúdo alimentar pelo trato digestivo. E esse muco também protege o epitélio da mucosa. A outra camada da mucosa é a lâmina própria, e ela é formada por tecido conjuntivo frouxo, e é rica em vasos sanguíneos e linfáticos. E a última camada da mucosa, a subcamada da mucosa, é a muscular da mucosa, que ela vai representar o limite entre a mucosa e a submucosa, e vai consistir em 2 camadas de células musculares lisas, uma circular interna e outra longitudinal externa. Após a mucosa, vai ter a camada submucosa. Ela vai ser composta por tecido conjuntivo denso não modelado, muitos vasos sanguíneos e linfáticos, um plexo nervoso e também vai conter glândulas mucosas em algumas regiões. Após a mucosa, vai ter a muscular externa. Ela é formada por 2 camadas de músculo liso. A mais interna é chamada de camada circular e a mais externa de camada longitudinal. Essas 2 camadas, a circular e a longitudinal, entre elas vai ser localizado o plexo nervoso mientérico. Ele é responsável por controlar a peristalse. A última camada da parede do trato digestivo é a serosa. Ela é a camada mais externa e consiste em uma fina camada de tecido conjuntivo frouxo, revestida por uma camada de epitélio simples pavimentoso, que é o mesotélio. Em algumas partes do trato digestivo, essa camada vai ser substituída pela adventícia, que no caso é similar à serosa, porém não possui o mesotélio. Pode passar. Chega no esôfago. O esôfago é um tubo muscular que mede cerca de 25 centímetros. Ele tem a função de transportar o alimento da cavidade oral para o estômago, através do peristaltismo. Nessa lâmina aqui, a gente pode ver as camadas que eu acabei de mencionar, do esôfago. A gente pode perceber que a mucosa do esôfago é do tipo epitélio estratificado, porque ela vai fornecer proteção à parede do esôfago. No caso de alimentos
que vão causar danos, coisas do tipo. Essa célula vai, em pequeno aumento, correlada com hematoxilina e eosina. Nessa imagem a gente pode ver que a luz do esôfago, ela geralmente se encontra nessa aparência bem diferente, né, colabada. Isso ocorre devido às pregas longitudinais da mucosa e submucosa. E ele vai se expandir conforme o alimento vai passando. Como eu já falei, né, o epitélio é estratificado. A camada muscular externa vai possuir dois tipos de músculos, normalmente, como as demais partes do trato. E a maior parte do esôfago é revestida pela adventícia. Apenas uma pequena parte vai ser revestida pela serosa. Pode passar. Vou falar também das glândulas que estão localizadas na parede do esôfago. Ele vai possuir dois tipos de glândulas. Na camada submucosa vão ter as glândulas esofágicas que vão secretar muco. Esse muco vai servir para facilitar a passagem do bolo alimentar pelo esôfago e também vai ajudar a diminuir a abrasão que certos alimentos causam. E na parte terminal do esôfago vão ter as glândulas cárdicas. Ela também secreta muco, porém esse muco tem a função de proteger a parede do esôfago contra refluxos vindos do estômago, refluxos gástricos. Pode passar. Aqui vamos ver a junção gastroesofágica, que é a transição entre o esôfago e o estômago. E a gente pode perceber que aqui no esôfago o epitélio é estratificado pavimentoso e vai ocorrer essa mudança repentina no estômago, que é o epitélio simples colunar. Essa imagem ela foi colhida com hematoxilina e eosina e está em pequeno aumento. Pode passar. Bom, o estômago ele é uma porção dilatada do tubo digestório. Ele vai ter a função de digerir parcialmente os alimentos e também tem função de secreção de enzimas e alguns hormônios. Histologicamente, o estômago é dividido em 3 regiões. A cárdia, que é localizada perto do esfíncter esofágico inferior, a região do fundo e a região pilórica, que é próxima ao esfíncter pilórico. Quando o estômago está vazio, a gente pode perceber nessa imagem que ele fica nesse estado mais contraído. E a gente consegue visualizar algumas pregas, que elas são as pregas gástricas. E quando o estômago está distendido, né, recebe muito alimento, essas pregas desaparecem. Pode passar. Aqui a gente observa uma lâmina do estômago. Ela está em pequeno aumento e foi colhida com hematoxilina e eosina. A gente consegue ver todas as camadas do estômago aqui. Essa mais para cima aqui é a mucosa, que ela tem colunar simples, como eu já mencionei. Abaixo dela vai ter a lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo. A muscular da mucosa, que ela é bem similar do resto do trato digestivo, né? Vai ser composta por 2 camadas de músculo liso. A submucosa vai ser formada por tecido conjuntivo denso não modelado. E a muscular externa do estômago, ela possui uma característica bem peculiar, que ela pode apresentar 3 camadas. Isso porque no estômago vai ocorrer a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico.
E essas 3 camadas vão auxiliar nessa mistura. E aqui a parte mais inferior da lâmina, a gente vê a serosa, que também é composta de tecido conjuntivo frouxo. Aqui a gente vê uma característica própria do estômago, que é na sua camada mucosa. Nesse aumento maior, na figura 19, a gente pode ver algumas aberturas na superfície da mucosa. Elas são as fossetas gástricas. E as células que vão secretar sua substância, que eu vou falar já, essas células vão compor o suco gástrico e vão despejar o seu conteúdo nessas fossetas, para poderem ser lançadas na luz do estômago. Aqui na figura 20 a gente pode ver uma ilustração de cada uma dessas células. As células mucosas, que são a da superfície e a do colo, vão secretar um muco que vai formar uma cobertura gelatinosa, espécie viscosa. Esse muco vai proteger as próprias células epiteliais do estômago do dano que o ácido do suco gástrico pode causar. As células principais vão produzir a enzima pepsinogênio, porém essa enzima ainda se encontra inativa, e ela só vai ser convertida na enzima ativa pepsina através da ação do ácido clorídrico. A pepsina ela é muito importante porque ela vai iniciar a digestão de proteínas no estômago e vai quebrar as longas cadeias de proteínas em peptídeos. As células parietais elas vão produzir o ácido clorídrico. Ele vai conferir um pH baixo ao suco gástrico, e é justamente esse pH baixo responsável por converter o pepsinogênio, que eu acabei de falar, na enzima pepsina. O ácido clorídrico ainda tem a capacidade de destruir diversas bactérias que vão entrar no estômago junto com algum alimento ingerido. A célula G, elas vão produzir um hormônio chamado gastrina. Esse hormônio vai penetrar na corrente sanguínea ou também pode atuar nas próprias células epiteliais. Ele vai ter a função de ajudar essas células a produzirem seus conteúdos para poder formar o suco gástrico. Pode passar. Aqui estão as imagens das células que vão compor o suco gástrico que eu acabei de falar. Elas estão coreadas com hematoxilina e eosina e estão em um aumento grande. Pode passar. Aqui eu vou falar da formação do quimo. Esse quimo, que é justamente a mistura do alimento ao suco gástrico. Ele vai ser formado através de uma digestão mecânica e uma digestão química. A digestão mecânica ela consiste em contrações musculares, que vão acontecer principalmente na parte inferior do estômago. Essa contração é responsável por misturar o alimento com o suco gástrico e também vai quebrar o alimento em partículas menores. E a digestão química vai ser a ação das enzimas que vão quebrar quimicamente as moléculas do alimento. É justamente essa quebra que a digestão química vai fazer com a ação da mistura da digestão mecânica, que vai transformar o alimento no líquido chamado quimo. O quimo formado ele vai ser gradualmente lançado para o duodeno. Pode passar. Bom, o intestino delgado, ele é o componente mais longo do trato gastrointestinal e mede mais de 6 metros. Ele é dividido entre 3 partes anatômicas,
que é o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, o jejum, que ele inicia-se na junção do duodeno jejunal, e o ilho, que é uma continuação do jejum. Ele tem funções basicamente de ser um sítio terminal de digestão dos alimentos, de absorção de nutrientes e também de secreção endócrina. Os processos de digestão, eles são, como eu já falei, completados no intestino delgado, e os nutrientes eles são absorvidos pelas células epiteliais de revestimento dessa estrutura. Então, essa digestão ela é realizada pelo quimo, que é proveniente do estômago, como o Tássio já falou. Então, o quimo ele entra no duodeno e lá já estão presentes as enzimas do pâncreas e a bile do fígado, que também são liberadas, e também algumas enzimas, como as disacaridases e as dipeptidases, que estão localizadas nessa região, então elas contribuem para o processo digestivo e completam a decomposição da maioria dos açúcares e das proteínas em monossacarídeos e aminoácidos. O comprimento desse órgão, vale destacar, é um dos fatores importantes para o aumento da superfície de contato com o bolo alimentar, e ele também apresenta pregas circulares, vilosidades e microvilosidades que aumentam a área de superfície absortiva do intestino delgado. Na figura, a gente vê uma das superfícies mucosas do intestino delgado. Pode passar. Aqui a gente vê as partes anatômicas do intestino delgado, que é o ilho, e apresenta um nódulo linfóide na mucosa, que é a região meio medial. O duodeno, que apresenta os vilos, que são essas estruturas em formas alongadas, e o jejum. Pode passar. A camada mucosa. A parede do intestino delgado, ela apresenta várias estruturas que ampliam sua superfície e que aumentam a área disponível para a absorção de nutrientes. Então, quando observado a olho nu, o revestimento do intestino delgado, ele apresenta uma série de pregas permanentes na camada mucosa, e são as vilosidades intestinais, ou também chamadas de vilos, que são projeções alongadas que são formadas pelo epitélio de lâmina própria do intestino. Então, o epitélio de revestimento desses vilos é do tipo cilíndrico simples, como a gente pode ver nessa imagem mais de cima. Então, no epitélio da mucosa intestinal, são encontrados pelo menos 5 tipos de células, que são as células, os enterócitos, que a principal função é a absorção, as células calciformes, que são glândulas unicelulares secretoras de mucina, as células de Punnett, cuja principal função é manter a imunidade inata da mucosa, por meio da secreção de substâncias antimicrobianas, e as células enteroendócrinas, que produzem vários hormônios parácrinos e endócrinos, e as células M, que são as células especializadas, localizadas no epitélio, e elas cobrem os nódulos linfáticos na lâmina própria. Aqui nas imagens a gente pode ver algumas dessas células. A gente vê as vilosidades, que são as áreas que ampliam a absorção de nutrientes dessa estrutura. A gente vê aqui também nessa imagem mais inferior as células musculares lisas, que compõem essa estrutura e formando a viscosidade intestinal. Vilosidades. Pode passar. Aqui a gente vê novamente algumas células, como a célula caliciforme, a célula muscular lisa, o epitélio colunar,
absortivo, o tecido conjuntivo da lâmina própria, nessa imagem mais superior. E nessa imagem mais inferior, a gente vê as células esteroendócrinas, as células calciformes e as células de Punnett. Volte só um pouquinho, por favor. Vale ressaltar o GALT, ou GALT, que é proeminente na lâmina própria do intestino delgado e essa estrutura é densamente povoada por elementos do sistema imune. Ou seja, os linfócitos eles estão localizados nessas células e o GALT ele atua como uma barreira imunológica em toda a extensão do trato gastrointestinal. As células M, que elas cobrem os nódulos linfáticos do intestino, a gente vê aqui os linfócitos, a célula absortiva, e nessa outra fotomicrografia a gente vê as células de Punnett, que são responsáveis por manter a imunidade da mucosa. Pode passar. As células endócrinas do intestino, elas liberam seus grânulos de secreção por exocitose, e os hormônios eles podem exercer efeitos parácrinos, que são efeitos locais, ou efeitos endócrinos, que eles utilizam da corrente sanguínea, por exemplo. As células secretoras de polipeptídeos do trato gastrointestinal, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Do tipo aberto, nas quais o ápice da célula apresenta microvilosidades e está em contato com o lúmen do órgão, e do tipo fechado, que o ápice da célula está recoberto por outras células epiteliais. Então, nessa figura, a gente vê uma célula do tipo aberto e é possível observar microvilosidades na sua parte superior. Pode passar. A lâmina própria acerosa do intestino delgado ela é composta por tecido conjuntivo frouxo e apresenta vasos sanguíneos e linfáticos, algumas fibras nervosas e fibras musculares lisas. A lâmina própria preenche o centro das vilosidades intestinais, onde as células musculares lisas elas são responsáveis pela movimentação rítmica, que é importante para a absorção de nutrientes. A submucosa ela consiste em um tecido conjuntivo denso que contém agregados localizados de células adiposas. Uma característica muito evidente do duodeno é a existência de glândulas submucosas, que também são denominadas glândulas de Brunner. E as glândulas submucosas tubulares, elas são ramificadas no duodeno e apresentam células secretoras com características mistas de células secretoras de gimogênio e secretoras de muco, que são as duas substâncias secretadas dessa estrutura. A secreção dessas glândulas, elas apresentam um pH basicamente neutro e alcalino, porque o pH varia de 8,1 a 9,3. E essa secreção, que é altamente alcalina, ela protege a parte proximal do intestino delgado pela sua capacidade de neutralizar o quimo, que é uma substância liberada pelo intestino que contém ácido. Então, além de todas essas funções, ela também aproxima o conteúdo intestinal do pH ideal para a ação de algumas enzimas pancreáticas, que também são lançadas na porção inicial do intestino, que é o duodeno. Aqui a gente vê uma imagem das estruturas do intestino delgado, apresentando a camada muscular da mucosa, a lâmina própria, algumas criptas intestinais e as vilosidades. Pode passar. Aqui a gente vê uma fotomicrografia do duodeno, que também apresenta a parte mucosa, que é essa parte um pouco mais superior, a parte submucosa e algumas glândulas de Brunner, que são exatamente as glândulas submucosas. Pode passar.
Os vasos e nervos sanguíneos, eles nutrem o intestino e eles removem os produtos da digestão que penetram a camada muscular e eles formam um glande plexo na submucosa. Da submucosa, esses ramos eles se estendem e atravessam a muscular da mucosa, a lâmina própria e penetram as vilosidades, formando uma rede de vasos. Como a gente vê aqui na imagem. A circulação sanguínea ela está apresentada mais à esquerda, a linfática ela está apresentada no centro e a inervação está apresentada aqui mais na direita e das vilosidades. Essa estrutura apresentada é as vilosidades. Pode passar. O intestino grosso, ele é formado pelo seco, com um apêndice vermiforme, o cólon, o reto e o canal anal. E o cólon ele é subdividido de acordo com sua localização anatômica em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. E ele apresenta 4 camadas do canal alimentar que estão presentes em toda a sua extensão. E eles apresentam características microscópicas distintas. Por exemplo, as tênias do cólon, elas são vistas como mais de 3 faixas igualmente espaçadas, espessas e estreitas na camada longitudinal externa, e são praticamente visíveis no seco e no cólon, mas elas estão ausentes no reto e no canal anal. Nas saculações do cólon, que são dilatações visíveis entre as tênias e a superfície externa do seco e cólon, e os apêndices omentais do cólon, que são projeções adiposas na camada serosa, que são observadas na superfície externa do cólon. Então, nessa imagem, é possível ver as tênias do cólon, aqui numa porção mais medial, as saculações do cólon e os apêndices omentais. Pode passar. O intestino grosso, ele apresenta algumas funções e ele está bem adaptado para exercê-las, que é a absorção de água, a fermentação do bolo alimentar, a formação da massa fecal e a produção de muco. E a absorção de água nessa estrutura ela é passiva, porque ela segue o transporte ativo de sódio pela superfície basal de suas células epiteliais. A mucosa do intestino grosso, ela apresenta uma superfície lisa, que é desprovida de pregas circulares de vilosidades, diferentes do delgado. A lâmina própria ela é rica em células linfóides e em nódulos, que frequentemente eles se estendem até a submucosa, como é possível ver aqui na imagem. E essa riqueza do tecido linfóide ela está relacionada com a população bacteriana, que ela é muito abundante no intestino grosso. Então, a camada muscular ela é constituída pelas camadas circulares e longitudinal. Porém, essa camada é diferente da observada no intestino delgado, porque as fibras da camada longitudinal elas se unem para formar 3 bandas espessas, que são denominadas tênias, como foi falado anteriormente. E nas porções livres do cólon, a camada serosa é caracterizada por protuberâncias pequenas, que são pendiculadas e são formadas por tecido adiposo. Já na região anal, a camada mucosa ela forma uma série de dobras longitudinais, e que são as colunas retais. E cerca de 2 centímetros acima da abertura anal, a mucosa intestinal ela é substituída por um epitélio pavimentoso, que é do tipo estratificado, e nessa região, a lâmina própria ela contém um plexo de veias grandes, que quando são excessivamente dilatadas, elas provocam as hemorroidas, que é frequente. Algumas pessoas apresentam esse tipo de doença. Então, essa estrutura do intestino grosso, ela vai desembocar
no seco e no apêndice, no reto e no canal anal, que são estruturas responsáveis por eliminar o bolo alimentar, né? E excretá-los para fora do corpo. Aqui a gente pode ver uma imagem da mucosa do intestino grosso, onde são apresentados o epitélio, a mucosa e a lâmina própria dessa estrutura. Bem, agora falando dos órgãos associados, nós temos o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, onde o pâncreas consiste em uma glândula mista, tanto exócrina como endócrina, que produz enzimas digestivas e hormônios. O fígado, como sendo o segundo maior órgão do corpo, no qual os nutrientes absorvidos no trato digestivo, eles são processados e armazenados para serem utilizados por outros órgãos. A vesícula biliar consiste em um órgão oco com formato de pera aderido à superfície inferior do fígado, podendo armazenar a bile de 30 a 50 ml. Pode passar. Então aqui nós temos uma lâmina do pâncreas corada com hematoxilina e eosina em vista panorâmica, onde é possível ver tanto a porção exócrina como a endócrina, onde a porção exócrina é a responsável por armazenar e secretar as enzimas, e a porção endócrina pela síntese de hormônios que regulam os níveis de glicemia. A parte exócrina ela é arranjada em ácidos, que é constituído por várias células serosas que circundam um lúmen. E a parte endócrina ela pode ser vista nessas partes mais claras, coradas em cor mais clara, onde são secretados os hormônios. Também é possível ver na lâmina que ela é corada intensamente devido à hematoxilina. As células presentes elas têm um alto teor de ácido ribonucleico presente no citoplasma das células de secreção exócrina. O tecido do pâncreas ele é interrompido por essas estruturas em cor mais clara, que eu falei anteriormente, que têm diferentes tamanhos e são denominadas ilhotas de Langerhans. O pâncreas exócrino humano ele secreta diversas proteinases. Pode passar. Aqui temos outra imagem, que também é um pâncreas com corado, sendo que é com pararosalinina e azoditiloidina em grande aumento, onde é possível ver algumas das estruturas que eu falei anteriormente, como o lúmen do ácido, o ducto intercalar, e as células centroacinosas e as células serosas. Como eu falei, o pâncreas secreta enzimas, e a maioria dessas enzimas são armazenadas em forma inativa nos grânulos de secreção das células acinosas. Elas são ativadas no lumen do intestino delgado após a sua secreção. Pode passar. O pâncreas, da parte de secreção exócrina, ele é controlado principalmente por dois hormônios, que é a secretina, o qual promove uma secreção fluida, abundante, pobre em atividade enzimática e rica em bicarbonato, o qual ela vai funcionar para neutralizar a acidez do quimo, para que as enzimas pancreáticas elas possam funcionar na faixa adequada do pH, que é um pH neutro. E a colecistoquinina ele vai promover uma secreção pouco abundante e rica em enzimas. E a união desses dois, tanto da secretina como da colecistoquinina, ele vai prover uma secreção de suco pancreático alcalino rico em enzimas. Pode passar. Aí agora nós temos o fígado, que também está corado com hematoxilina e eosina em pequeno aumento, onde é possível ver os cordões de hepatócitos que vão ao redor desse vaso sanguíneo, que é a vênula hepática terminal. Os hepatócitos elas são grandes células poligonais, onde o núcleo é grande e esférico e ocupam o centro da célula. O citoplasma do hepatócito é geralmente acidófilo e por isso a sua coloração. Como eu disse anteriormente, o fígado é o órgão no qual
Os nutrientes são absorvidos no trato digestivo, são processados e armazenados para serem utilizados por outros órgãos. No caso, os nutrientes absorvidos chegam ao fígado pela veia porta, exceto os lipídios complexos, que chegam pela artéria hepática. Pode passar. O fígado é o produtor da maior parte das proteínas plasmáticas circulantes no corpo, como a albumina, que está envolvida na regulação do volume plasmático, nas lipoproteínas, que participam do transporte de triglicerídeos do fígado para outros órgãos, glicoproteínas, que incluem as proteínas envolvidas no transporte de ferro, como a aptoglobina, a transferrina e a hemopexina. Também é possível ver a protrombina e o fibrinogênio, que são componentes importantes na cascata de coagulação sanguínea, e a alfa e a beta-globulina não imunes, que ajudam a manter a pressão calorosmótica do plasma. Pode passar. O fígado também armazena e converte diversas vitaminas e ferro, como uma vitamina A, que é uma importante vitamina para o sistema visual, a vitamina D, que é uma importante vitamina no metabolismo do cálcio e dos fosfatos, e a vitamina K, que é importante na síntese hepática da protrombina e de vários outros fatores de coagulação. Pode passar. O fígado, ele também degrada os fármacos e as toxinas através de duas etapas, onde os hepatócitos eles estão envolvidos nessa degradação de corpos estranhos e pelo simples fato de muitos fármacos ou toxinas eles não serem hidrofílicos. Então, o que ele vai fazer? Primeiramente, ele inclui a hidroxilação, que é a adição de um grupo OH, e a carboxilação, que é a adição de um grupo COOH, um composto estranho, o qual é realizado no retículo endoplasmático liso das células dos hepatócitos. E, em seguida, a fase 2, que é a conjugação, ela inclui a adição de algum ácido, como o glicurônico, a glicina ou a taurina, que vai tornar o produto que resultando da fase 1 mais hidrossolúvel, de modo que possa ser facilmente removido pelos rins. Pode passar. Aí a gente vê a organização estrutural do fígado, onde nós podemos ver o sinusoide hepático e a veia hepática central, como mostrado na primeira imagem, na primeira lâmina, que é bem visível tanto a veia hepática central como alguns espaços, que são justamente esses sinusoides e algumas partes. Também é possível ver a tríade porta, que consiste nessas estruturas localizadas nas partes mais exteriores do elemento, que pode ser visto. Pode passar. Aí nós vemos os espaços porta, que, como foi mostrado anteriormente, a organização, e a veia central. Pode passar. Aí, num aumento maior, a gente vê como é organizada os hepatócitos nos cordões. Pode passar. Aí os lóbulos hepáticos, que são divididos em três, que é o lóbulo hepático clássico, que é formado por uma massa de tecido com formato aproximadamente hexagonal. O lóbulo porta, que enfatiza as funções exócrinas do fígado. E o ácido hepático, que fornece a melhor correlação entre a perfusão sanguínea, a atividade metabólica e a existência de doença hepática. Pode passar. Aí é possível ver a união das estruturas e onde cada lóbulo se apresenta. O lóbulo clássico, como foi descrito, em formato hexagonal. O lóbulo porta, indo das veias centrais. E o ácido hepático. Pode passar. A árvore biliar ela consiste em quê? Em um sistema tridimensional de canais de diâmetro crescente, na qual a bile flui através dos hepatócitos para a vesícula biliar e em seguida para o intestino. Eles são capazes de modificar o fluxo biliar e alterar sua composição em resposta à estimulação hormonal através de células que revestem a árvore biliar, no caso os colagenócitos. Pode passar. Aí a gente vê os colagenócitos, que apresentam
essa estrutura que indica a direção em que o fluido está indo, já que o fluxo biliar é centrífugo, ele dirige-se na direção da vena hepática terminal, no caso a vena central, para a porta, do sentido oposto ao fluxo sanguíneo. Pode passar. Aí nós temos a bile, que o fígado humano adulto secreta em média em torno de 1 litro de bile por dia, cujas principais funções da bile são a absorção de gordura, e ela é utilizada no fígado como o veículo para a excreção de colesterol, bilirrubina, ferro e cobre. Pode passar. Aí nós temos agora uma lâmina do vesícula biliar, colorada com hematoxilina e eosina em pequeno aumento, que é onde ela concentra e armazena a bile. No caso, é possível ver o epitélio de revestimento do tipo colunar, a lâmina própria e mais abaixo é possível ver a mucosa de uma camada de músculo liso. Pode passar. Como eu disse anteriormente, né, o que o fígado adulto secreta e as suas principais funções, como a absorção de gordura e o que ele excreta, principalmente. Pode passar. Por último, uma lâmina em aumento médio para destacar as estruturas que podem ser vistas, como o epitélio de revestimento do tipo síntese colunar, a lâmina própria e abaixo da mucosa uma camada de músculo liso. Pode passar. Aqui estão nossas referências. E por fim, nosso muito obrigado.